A onda de cheia já afeta municípios capixabas. Nossa equipe foi a Baixo Guandu e registrou o aumento do nível do rio. Mas, de acordo com o Serviço Geológico, a massa de lama ainda deve chegar ao Espírito Santo amanhã. Equipes da Defesa Civil sobrevoam o rio na tentativa de monitorar a chegada dessa água mais turva. E o Ministério Público avalia esse como um dos maiores desastres ambientais do Espírito Santo. O homem de 60 anos que dava aulas de religião para crianças é um foragido da justiça. É acusado de pedofilia. Aqui no estado, tentou abusar de um adolescente. Casa pega fogo em Cariacica e moradores acusam a vizinha. Ela teria provocado o incêndio logo depois de uma discussão. Go-Go Boy suspeito de tráfico. O dançarino de boate foi preso em casa com arma e drogas. Viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha paradas em vagas de estacionamento comum. De acordo com um amigo do TN, o entorno da praça virou pátio particular. Flagrado pelas câmeras, um homem se disse viciado em drogas e furtava cadeiras para comprar crack. E operação de combate à sonegação no setor de rochas no sul do estado. A fraude gerou um prejuízo bilionário. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Ministério Público avalia a passagem da lama de rejeitos como um dos maiores desastres ambientais do Espírito Santo. E o abastecimento de água nos municípios deve ficar suspenso até que uma análise seja feita e descarte qualquer dano à saúde da população. E entre as ações, os promotores querem que a Samarco abasteça com água potável as cidades atingidas. Durante a tarde, promotores do Ministério Público Estadual discutiram medidas emergenciais para atender os municípios do noroeste do Espírito Santo, que serão prejudicados pela lama de rejeitos que chega ao estado. As duas principais ações são relacionadas ao abastecimento de água para a população e o ressarcimento aos que têm o trabalho com a pesca como principal renda familiar. O resguardo às populações que são diretamente afetadas e que, na verdade, se valiam e sobreviviam a partir do curso do Rio Doce, e outra com a perspectiva de garantir o abastecimento público humano nas cidades de Colatina e de Baixo Guandu. Dessa forma, a gente entende que a gente consegue minimizar um pouco o dano que vai ser diretamente sofrido pelas duas comunidades. A Samarco, responsável pelas barragens que romperam em Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, passa a fornecer ao estado, após uma decisão liminar, um helicóptero para sobrevoar a porção capixaba do Rio Doce. Profissionais do IEMA deverão coletar água do rio antes, durante e após a passagem dos rejeitos para verificar a qualidade da água. Em cidades mineiras, por onde corta o Rio Doce, pescadores sofrem com a perda dos peixes. Espécies dificilmente pescadas surgem às margens do rio mortas, impróprias para o consumo. Uma lama que a gente não sabe, nós não temos estudos técnicos sobre o que existe nessa lama, se existe metal pesado, se não existe metal pesado, qual o particulado que existe nessa lama, a fim de possibilitar futuramente a liberação do recolhimento para as estações de tratamento de água e disponibilização para a população. Enquanto a qualidade da água não for analisada após a passagem dos rejeitos, a distribuição em Colatina e Baixo Guandu continua suspensa. O Ministério Público Estadual avalia que as consequências desse desastre ambiental vão afetar as próximas gerações. Será um problema a curtíssimo prazo, de forma imediata, médio e longo prazo. E quando eu digo longo prazo, envolve gerações. Não é com 5, com 10, com 20 anos que vamos recompor esse dano ambiental. Nós vamos ter que recuperar, custe o que custar. A Samarco Mineração vai fazer tudo que estiver ao seu alcance e tudo que for de disponibilidade financeira para a recuperação desse rio e da maior bacia hidrográfica do estado do Espírito Santo. E o Serviço Geológico do Brasil divulgou um boletim hoje à tarde sobre a passagem da onda de cheia e também da massa de água com elevada turbidez, ou seja, a lama.
De acordo com o último boletim do Serviço Geológico do Brasil, a onda de cheia identificada pela linha amarela está passando por Baixo Guandu, hoje em Colatina, e deve chegar a Linhares amanhã, dia 11. Mas é preciso esclarecer que a velocidade da onda cheia é diferente e maior do que a velocidade de deslocamento da massa de água com muita lama e resíduos sólidos, chamada água com elevada turbidez, parecida com essa. A linha marrom indica a passagem dessa água mais suja. E de acordo com o boletim, essa lama chega em Baixo Guandu de sexta para sábado, em Colatina do sábado para o domingo e em Linhares de segunda para terça. Vale ressaltar que, de acordo com a análise, a onda de cheia não vai causar enchentes nos municípios que estão localizados às margens do Rio Doce. E hoje cedo nossa equipe esteve em Baixo Guandu e registrou a chegada dessa onda de cheia. A expectativa da chegada dos rejeitos da barragem atraiu a atenção dos moradores de Baixo Guandu. Logo cedinho, muitos foram para a ponte sobre o Rio Doce ver se a cor da água e o nível do rio estavam alterados. Eu vim direto para a ponte para saber se a água tinha sujado, porque o pessoal está todo mundo alarmado, né, que está falando que vai vir um monte de água, mas na verdade eu acho que não vai vir muita água, não. O nível do Rio Doce aqui em Baixo Guandu, município que faz divisa com Minas Gerais, até aumentou um pouco durante a madrugada. Mas a esperada lama, que também viria com o amanhecer, acabou não chegando. A água do rio aqui está um pouco turva, mas de acordo com os moradores, nada fora do normal. Não mudou muito não, mas mudou. Quando eu vim aqui estava meio claro, né? Agora está um pouquinho escura. Seu Adair também foi à ponte conferir se havia alguma mudança, mas estava tranquilo pelo estoque de água que fez. 1.500 litros. Comprou uma nova caixa d'água? Não, eu tinha 2 caixas d'água, né? E vasilha, balde, esse negócio também tem. E foi o temor da falta d'água que levou o seu Aguelino a registrar uma venda de galões fora do normal. No sábado passado, em 3 horas, vendeu 200, média de venda de uma semana. Todo mundo quer se prevenir, né? E talvez leve mais do que precisam. E com isso outros ficam sem. E um outro item está faltando aqui em Baixo Guandu, principalmente nas casas de material de construção. E a gente vai saber com o comerciante, o seu Guido, o que está faltando aqui, que nos materiais de construção já não tem mais. Caixa d'água, né? Em quanto tempo o senhor vendeu o seu estoque? 2 dias. Um dia e meio, na verdade, né? Sábado e segunda-feira. Em quanto tempo normalmente o senhor levaria para vender as caixas d'água? Uns 3 meses. Neste outro ponto do município de Baixo Guandu, fica a usina elétrica de Mascarenhas. Aqui pela usina de Mascarenhas, o volume de água que sai pelas comportas aumentou. Consequentemente, o rio se tornou muito mais caudaloso e a cor da água, de acordo com os moradores, também foi alterada. Não como eles estavam imaginando, mas foi. Entretanto, a preocupação maior é com a mortalidade de peixes. Emprego hoje não tem mais, entendeu? E o pessoal que sobrevive da pesca, infelizmente, vai ficar prejudicado. Acontece uma tragédia dessa, que não é uma coisa normal, né? Uhum. E para recuperação depois de acabar com tudo que tem aí, com 20 anos acho que não acaba. Pois é, o que chegou até agora em Baixo Guandu foi a onda de cheia, uma água mais suja. E a Defesa Civil está monitorando agora o trajeto da massa de lama que tem previsão de chegar ao estado amanhã. A primeira etapa é monitorar a chegada dessa lama mais densa, que já chegou lá no município de Resplendor, no remanso da barragem de Aimorés. Nós faremos sobrevoos diários para monitorar a chegada dessa onda de água suja. E a segunda atividade nesse dia é o monitoramento, a partir da chegada dessa onda aqui no solo capixaba, de estar fazendo exames periódicos laboratoriais para ver limites de possibilidade de tratamento dessa água suja e termos um parâmetro para poder passar para a população se haverá ou não a suspensão da captação dessa água para tratamento e quanto tempo essa operação de paralisação seria estendida, por quantidade de horas ou dias aí, mas a gente vai atualizando periodicamente essas informações. A Samarco anunciou a suspensão das atividades da empresa em Ubu, Anchieta,
a partir do próximo sábado, quando deve terminar o estoque de minério. A partir de hoje, os funcionários entram em licença remunerada e emendam com as férias coletivas. A Samarco informou ainda que está tomando todas as providências para reduzir as consequências da lama no Rio Doce. Casal vai à igreja e recebe a notícia de que a casa pegou fogo. O incêndio teria sido provocado por uma vizinha logo depois de uma briga. O cenário é de destruição. Tudo que estava dentro do quarto do casal foi consumido pelas chamas. Cama, guarda-roupas, televisão, ventilador, até o berço e o enxoval do bebê recém-nascido. Por sorte, os vizinhos quebraram as portas e conseguiram controlar o fogo na cozinha antes que atingisse a botija de gás. O casal estava na igreja quando recebeu a notícia de que a casa havia sido incendiada. Chegou lá na igreja, lá a notícia estava pegando fogo. Falou que era na casa da minha irmã de cima. Mas só que eu vim ver, meu esposo desceu, todo mundo veio descer, acabou não era aqui em casa, estava pegando fogo. As chamas começaram por volta de 8h30 da noite. Pouco tempo antes, a principal suspeita de ter incendiado a casa e a proprietária da residência tiveram uma discussão. Uma das muitas que elas já tiveram a respeito das constantes brigas dos filhos delas. O menino dela batia demais no meu menino. Aí de quem tinha que chamar a atenção dela era eu, né? Mas não, é ela que veio chamar a minha atenção. Ela que pegou, chegou aqui na porta. Aí eu peguei, por causa dessa briga aí, eu fiquei internada no Jaime, fiquei 9 dias internada, em vida e a morte, né? Com a minha menina, estava grávida dela ainda. Aí depois pegou, ela ficou quieta e não mexeu mais. Aí veio ontem de novo, ela começou a mexer de novo comigo, de novo. Aí agora está essa situação na minha casa. O incêndio começou do lado de fora da casa. Segundo testemunhas, a vizinha suspeita foi quem ateou fogo nas roupas que estavam no varal. E o que aparentemente era para ser só um susto, acabou em tragédia. Mas as crianças viram ela vindo aqui e botando fogo. Comovidos com a situação da família, os vizinhos demonstram solidariedade. O casal e os 6 filhos estão espalhados pelas casas da redondeza. Desde ontem, as doações começaram. A gente comove muito, né, de ver uma situação dessa, o qual a gente não espera, né? A gente fica muito abalado. Hoje eu vim aqui ver, não aguentei, fui embora chorar. A vizinha suspeita foi detida pela polícia, mas já foi liberada. Chegou a ameaçar a família na delegacia. A família espera agora que ela, que ainda não voltou para casa, arque com o prejuízo. Tacar o fogo na sua casa, depois perante o rosto do delegado, falar que se ficar preso, que vai matar um por um da minha família, eu acho que a pessoa tem que ter muita convicção com o que fala. Quem quiser ajudar a família é só ligar para 99651-6763. Cadeiras e mesas viraram moeda de troca para um viciado em drogas da capital. Para comprar crack, ele furtava os objetos e revendia. Este homem se chama Carlos Roberto Sala. Foi ele quem furtou mesas e cadeiras no dia 26 de setembro em uma padaria de Jardim da Penha, em Vitória. Nessas imagens do dia do crime, ele aparece disfarçando as intenções até que pega uma mesa e leva para o carro dele. Os policiais da delegacia de Goiabeiras descobriram onde Carlos estava e o prenderam. Através dessa descrição, começamos a fazer levantamento outros presos que coincidissem com esse biotipo. E através do álbum de fotografia lá da Central de Flagrante, conseguiam identificar o suposto autor. O indiciado sofreu um acidente e está debilitado. Na casa dele encontraram estes cachimbos de crack. O advogado confirmou que ele tem um vício em drogas. Carlos já foi preso outras vezes, em 2009 e 2012, as duas por furto. Carlos vendeu as cadeiras que furtou para um comerciante. Ele levou tudo de carro até uma lanchonete no Itararé e ofereceu por um preço bem baixo. O comprador achou a proposta vantajosa e ficou com todas as cadeiras. Agora, o delegado vai indiciá-lo por receptação. Ele chegou e pediu um lanche, disse que estava com fome e que não tinha dinheiro para pagar. Mas que ele tinha umas cadeiras, que ele tinha acabado de fechar um comércio no Jardim da Penha. Aí tinha um cliente que estava lá, no primeiro momento eu hesitei. Aí teve um cliente que estava lá e disse, eu conheço ele realmente tem restaurante, ou ele e a família dele no Jardim da Penha. Aí eu pensei, bom, não deve ter nenhum problema. De acordo com o delegado, Carlos é o responsável por furtar cerca de 10 jogos de mesas e cadeiras. Cada uma vale em média R$600, mas na hora de vender, cobrava R$25 por cada cadeira e cada mesa. Não tem como negar, porque todo o material foi preso, entendeu, no interior de sua residência, onde ele tem um bar, entendeu? E o autor confessou que negociou com ele pelo preço de R$25 a unidade.
Os dois foram autuados pelos crimes de furto e receptação. Pagaram fiança de R$2.000 cada e vão responder ao processo em liberdade. Telespectador denuncia uma espécie de estacionamento irregular de viaturas. Os carros da Guarda Municipal ocupam vagas no entorno da pracinha no centro de Vila Velha. Só num trecho aparecem mais de 10 viaturas. O comerciante que mandou as fotos disse que os carros ficam no local durante horas e alguns passam a noite ali. Segundo ele, parece até um pátio particular numa área pública e, claro, com isso, atrapalham o estacionamento de clientes. Em nota, a Guarda Municipal pediu compreensão, porque durante um período de 30 minutos, na troca de turno dos agentes, as viaturas são paradas momentaneamente para que os guardas do próximo turno possam assumir a função e a direção dos veículos. Mas afirmou que nos horários de troca desse turno, sempre existem vagas para estacionamento. Estranho, né? A polícia está à caça de um grupo de 50 pedófilos que circulam no estado. Um deles foi apresentado hoje. O homem de 60 anos tentou abusar de um adolescente no banheiro de uma faculdade. Alceu Lima dos Santos, de 60 anos, foi detido na casa em que morava no centro de Vitória. O pedófilo, que já era investigado pela polícia capixaba, foi localizado depois de tentar abusar de um adolescente de 14 anos dentro do banheiro de uma instituição de ensino da Grande Vitória. Ele gostava de estar sempre rodeado de crianças e, infelizmente, com o intuito maléfico de seduzi-las e abusar delas sexualmente. Alceu morava há 6 meses no estado. Era foragido da Justiça de Santa Catarina, acusado de estupro de vulnerável na cidade de Florianópolis. Há cerca de um mês, ele começou a ser investigado pelo Núcleo de Repressão a Organizações Criminosas e Crime Organizado, o NUROC. Assim como ele, outros 50 pedófilos que atuam no estado estão na mira da polícia. Nós temos uma investigação em curso, que eu não posso dar maiores detalhes, mas ele seria um dos alvos dessa investigação e nós recebemos a informação de que ele estaria aqui no nosso estado. 60 anos, solteiro, formado em Direito e aluno de Pedagogia. O pedófilo, que se sustentava vendendo picolé, também era ministro de ensino religioso para crianças em uma igreja da capital. O disfarce perfeito para se aproximar das vítimas. Inclusive, na faculdade, nós fomos informados que ele dizia que assim que se formasse em pedagogia, o sonho dele era trabalhar com crianças em um dos países da África. Operação investiga fraude bilionária no setor de rochas em Cachoeiro de Itapemirim. A organização criminosa é suspeita de uma sonegação fiscal que pode ultrapassar R$1,5 bilhão de reais. A operação, comandada pelo Ministério Público Estadual, aconteceu nas empresas beneficiárias e nas residências dos operadores do esquema. A fraude consistia na utilização de empresas de fachada para a emissão de notas fiscais em operações de venda de mármore e granito para todo o Brasil. As empresas laranja recebiam comissões de empresários do setor para encobrir o esquema ilegal. Quarta-feira com previsão de chuva passageira no litoral norte do estado. Nas outras áreas, predomínio de sol. Na Grande Vitória, mínima de 22 graus e máxima de 34. Na região serrana, mínima de 17 e máxima de 32. E a seguir, dançou. Gogoboy de boate é preso com drogas e armas. A gente já volta. Dançarino de boate é detido com drogas, armas e munição na Serra. De acordo com a polícia, Ureberte Sampaio, de 27 anos, trabalha como dançarino em uma boate de Vila Velha. Na casa dele, no bairro Chácara Parreiral, foram apreendidos crack e arma. Ele foi autuado por tráfico e encaminhado ao presídio. Para você, boa noite, até amanhã.